Estamos de volta a 12 minutos que nos separam das 21 horas. Estamos a falar do tema mãe, em parte 2, digamos assim. Continuamos um tema que já veio da primeira segunda-feira do mês de maio. Como sabe, todas as primeiras segundas-feiras de cada mês nós reunimos aqui 2, 3, 4 pessoas à volta de um tema. Cada um dá a sua opinião. Aliás, aqui respeitamos todos a opinião uns dos outros, e é na diversidade de opiniões que nós crescemos e que realmente vamos até, de alguma forma, consolidando as nossas convicções ou até repensando algumas e alterando conforme algumas coisas que vamos escutando uns dos outros. Estamos a falar, então, agora sobre a parte da mãe espiritual. Maria, Carmo, há uma coisa que o que é que nós podemos realmente chamar, porque nós ouvimos falar em guia espiritual, ouvimos falar em mãe espiritual. Obviamente que esta questão da mãe espiritual entronca no conceito que nós temos de mãe da nossa vida cotidiana e comum. Quando falamos de mãe espiritual, falamos de deusas, certo? Mas até que ponto é que esta mãe espiritual ultrapassa toda esta concepção que nós temos como mundana, digamos, de material no sentido de matéria, do conceito de mãe, e ela é mãe como orientadora, como encaminhadora, como referência espiritual. Porque é diferente de uma referência da ação para uma referência espiritual. Fiz-me entender? Não? Não. Qual é em que é que nós podemos aqui, o papel de mãe é um papel de guia também? Ou estamos a falar de mãe espiritual apenas como a criadora e a procriadora de um nível espiritual? São coisas diferentes. Então, assim, quando se fala na grande mãe, esse pensar a grande mãe e tal, seria mesmo apenas uma figura, não é? Mas quando pensamos em deusas, e orixás, por exemplo, Iemanjá, Oxum, Yansan, Nanamburuque, que são as deusas aí do panteão da Umbanda e do Candomblé, seguimos, e também de Maria, não é? Por que não? E também de Réa, então também de Afrodite, que também é mãe. Pensamos sim no exemplo, pensamos sim em seguir o seu exemplo. Então, eu acho que, embora a Maria seja muda, ela nos mostra o que é amor incondicional, ela nos mostra, através da sua atitude, o que é permitir ao filho seguir o seu próprio caminho, dar-lhe livre-arbítrio, não é? A mãe Iemanjá é uma mãe protetora, é uma mãe que vá-se a ela pedir quando é para buscar a harmonia em família. Também se busca nela aquele colo, aquela orientação e também os conselhos, não é? E a Oxum é uma mãe mais relacionada, estou falando da Umbanda. Exato, claro. A Oxum é uma mãe mais relacionada a ajudar em relacionamentos, em harmonizar relacionamentos, quando é o feminino e o masculino tem que se harmonizar. Então, sim, se busca o exemplo e se pede ajuda também, como se pediria ajuda para Jesus, como pediria ajuda para o anjo da guarda. Então, acho que tem as duas coisas, pedir ajuda, seguir o exemplo. Eu acho que isso é muito importante. Sempre que eu faço oração para os meus orixás, de cabeça, né, eu peço para ser parecido com eles, sabe? Ter a energia deles, ter a força deles, ter a hombridade deles, ter a dignidade deles. Eu acho que é assim que a gente segue um caminho. Ela tem toda a razão e eu penso que o exemplo e a maior parte das histórias da Ísis que reconstrói o filho, de várias que têm problemas com os filhos, há várias deusas que tentam proteger os filhos, como ela já explicou também, a Carmo, são exatamente exemplos
que as mães terrenas depois devem seguir, dado que, como nós sabemos, os filhos não vêm com livros de instrução, e então, se nós formos educados desde o início a pensar que lá em cima o que pretendem de nós é que sejamos boas mães, que apoiemos, que defendamos, que, para alimentar, para defender, para vestir, para calçar, tudo isso é uma coisa que dá trabalho, é preciso estar enraizado nos nossos genes. E é essa a energia essencial da mãe espiritual. E mais outra coisa, essa mãe, que é a mãe progenitora aqui da Terra, essa fé que ela segue, é muito importante que ela seja muito coerente com esse filho, porque essa fé que o filho vai seguir no decorrer da vida, ele pode depois, mais tarde, e abraçar qualquer outra religião, mas o berço, aquela fé que a mãe alimentou ali ao pé do berço, que a mãe passou para ele, aquilo vai ser para sempre. Eu ainda pergunto uma coisa, que é, nós estamos ainda a 6 minutos das 21 e eu, pegando nisso, uma coisa é fé, certo? Outra coisa é crença. E eu costumo dizer que há 2 verbos que se pronunciam de forma idêntica, mas que têm significados completamente antagónicos. É o verbo querer e o verbo crer. O verbo crer é do foro da crença, é o acreditar, pode acontecer ou não. O querer parte de uma vontade interna de proatividade pessoal e que, como se costuma dizer, o querer é poder, é muito mais do que o acreditar, é uma ação proativa no sentido da concretização daquilo. Por isso, daí o querer é poder. Agora, neste momento, o que é que vos parece, e é só a opinião, como é óbvio, não é? Cada um... A convicção, eu tenho o direito, por exemplo, de uma convicção minha, religiosa, a impor a um filho meu em idade em que ele ainda não tem capacidade de escolha. Uma coisa é eu impelir-lhe a minha fé, o acreditar, a determinação, a proatividade, o lutar pelos seus ideais, pelos seus objetivos. Mas nós passamos, a minha geração era de que a criança nascia, era batizada por aí fora. E isso é uma questão independentemente da religião, e é por aqui que era muito bom que as religiões, nas diferentes religiões, nos sentássemos todos à mesma mesa, pedíssemos pratos diferentes e todos convivêssemos harmoniosamente. Isto é muito bonito. Desculpa, mas eu fiquei fã. É muito bonito. Mas será que até mesmo, isto veio agora, até mesmo se eu desse liberdade ao meu filho, não se evitaria muitas radicalizações que agora está tão na moda? Olha, eu vigilante. Eu acredito assim, quando a mãe, se ela tem uma fé, se ela é uma pessoa religiosa, tem uma ardente fé, ela vai passar para o seu filho de qualquer maneira. Agora, daí a essa criança seguir com essa fé pro resto da vida, se não for algo que venha do coração dela, a mãe pode ensinar qualquer coisa. Vai chegar uma hora que essa criança vai quebrar e vai seguir o seu próprio caminho, ou não vai acreditar em nada, não é? Tem muitos exemplos mesmo de mãe que era evangélica, muito rígida, o pai ateu, e aí o filho fica assim, sem saber para onde correr. E depois, mais tarde, claro que com a maturidade segue o seu próprio caminho. Isso acontece. Muitas crianças, muitos filhos, os meus filhos mesmo, eles foram criados muito no kardecismo, eles iam para a escola kardecista. E aí depois, quando entrei no Umbanda, mais tarde quiseram parar, não queriam mais aquilo, porque existe a época da rebeldia da criança, que ela precisa ser um indivíduo. E para ela ser um indivíduo, ela precisa romper com a raiz dela para poder bater asas. Então eles pararam com tudo e depois foram buscar os seus próprios caminhos, acabaram caindo na Umbanda e hoje tem cada um o seu caminho. Então eu acho que a mãe pode até impingir, mas até para que ele siga depois. Não sei se segue, não. Não é? Pois, eu também tenho um e claro que
o que eu tentei explicar-lhe e incutir-lhe foi os princípios fundamentais do bom Valores e humanos. dos valores humanos. É só exemplo. E né? depois A religiosos. a religiosos. E depois, claro que ele sabe que eu sou uma pessoa de fé e que. E uma vez apagou-me uma vela e disse: por amor de Deus, acabaste de apagar a vela ao teu anjo da quarta. E ele ficou a olhar para mim e disse-me assim: não sabia. E não disse mais nada. Depois houve aquela altura em que contestam tudo. Sim. Assim, agora há para velas para anjos da guarda para quê? Explica-me lá que coisa é essa. E essas coisas contestam tudo. Contestam tudo e deixam de acreditar ali aos 14, 15 anos, Isso. até aos 17. E depois voltou. E neste momento vai mais à missa do que eu. Ai, olha só. Porque aí depois cada um procura o seu caminho. Não é uma pessoa que, porque tal como eu, tem algumas divergências com algumas coisas da Igreja Católica. Mas vai à missa quando tem que ir e quando lhe apetece e vai. É aquela história. É capaz de ir mais vezes que eu. O prato da comida está lá, É. voltando ao exemplo do banquete, o prato da comida está lá, eu não preciso comer tudo que está no prato. Exato. Eu posso comer o que me apetece. Exato. Não é? E ele voltou a pôr comida no prato, ele voltou a. Ai, que bonito. E eu tive ali àquela altura que tive um desgosto e pensei assim: ai meu Deus, meu filho, não acreditei nada de nada. Pronto, mas passou. Estamos em cima das 21 horas. Vamos parar nos nossos compromissos publicitários. Já voltamos.